Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. A propósito, é importante nós destacarmos nesse momento que o nosso centro comemora o seu 69º aniversário. Uma casa orientada de forma plena pelos princípios doutrinários e pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, promovendo atividades na área do estudo, na área do trabalho fraterno e também na área do acolhimento aos nossos irmãos mais necessitados que lá se apresentam com suas demandas. Queria fazer esse registro. E no domingo agora passado, nós tivemos a oportunidade de celebrar esse aniversário. Foi uma festa, sim, foi uma comemoração muito interessante, uma celebração onde nós tivemos, o estudo, que é pauta ordinária de nossa programação, e também, dada a celebração, tivemos as apresentações artísticas e culturais, desde a evangelização infantil, passando pela juventude, as assistidas em nossa casa, enfim, foi uma celebração muito interessante, sabe? Então, o estudo de hoje ele tem como pauta refletir acerca do tema, aqui apresentado, planejamento e organização da família na perspectiva espírita. Queremos salientar, é importante, obviamente, salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse, que será disponibilizado na próxima sexta-feira agora, no dia 23/6. Mas também nós temos uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos neste momento elevando os nossos pensamentos para podermos, Senhor, rogar ao vosso coração de infinita bondade a bênção envolvendo-nos em nossa programação. Programação, Senhor, que consiste na gravação deste estudo para podermos compartilhar com os nossos irmãos de ideal. Permita-nos, Senhor, podermos conduzir o nosso estudo
em clima de serenidade, harmonia e também, mestre, com a presença de nossos benfeitores espirituais, mensageiros do Senhor, auxiliando-nos no seu desenvolvimento e, sobretudo, nas reflexões que a pauta do estudo sugere. Senhor, que a vossa paz permaneça conosco sempre. Assim seja. Então, queremos agora iniciar com essa pergunta. É uma pergunta que nos últimos estudos nós estamos compartilhando, né? Como podemos compreender os mais variados temas da vida, né? Para nós podermos, então, com isso, visitar as obras básicas, as obras da codificação que vamos apresentar na sequência. E entendemos que a resposta a essa pergunta está aqui, no estudo sistematizado da doutrina espírita. E o estudo sistematizado da doutrina espírita toma como base o seu Pentateuco kardeciano. Nós vamos apresentar aqui o Livro dos Espíritos, um livro com 4 partes, e cada parte tem capítulos específicos tratando de temas dentro da abordagem que o Kardec agrupou. A primeira parte, por exemplo, trata da causa primeira, da criação. A segunda parte já vai tratar do mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E, como eu disse, cada parte aqui contempla vários capítulos para tratar da temática organizada por Kardec. O das leis morais, ele vai tratar aqui de 10 leis, são 10 capítulos, né? E a última parte que o Kardec aborda sobre as esperanças e consolações, livro que foi editado em 1857. O outro livro que compõe, né, o Pentateuco kardeciano e, portanto, é referência básica para o nosso estudo, é o Livro dos Médiuns, né? É um manual que trata das atividades mediúnicas, da natureza, da importância, do mecanismo da mediunidade. O terceiro que estamos aqui alinhando, publicado em 1864, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos um livro que é muito interessante, porque ele é uma referência metodológica para o estudo minucioso do Testamento, que nos favorece aí um roteiro para o ensino moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós espíritas buscamos entender o texto evangélico na perspectiva espiritual, tirar o espírito da letra, o Kardec aqui nesse livro já nos dá uma orientação muito interessante para compreendermos com mais profundidade os ensinamentos de nosso Senhor. O outro livro é O Céu e o Inferno, publicado em 1865. Ele tem como foco de estudo a justiça divina. O Kardec aqui desenvolve essa temática em 2 partes. A primeira parte, é muito interessante, é uma parte conceitual, teórica, que ele nos leva a refletir sobre várias questões acerca da vida, sobre as leis de Deus, e notadamente a justiça divina. E a outra parte, não menos importante, o Kardec relacionou um registro de entrevistas com espíritos desencarnados. Desencarnados nas mais variadas condições. Então, esses espíritos já desencarnados retornam e trazem para o Kardec com a condição em que ele se encontra no plano espiritual. É um livro, assim, imperdível, viu? E o outro livro que compõe, essa obra, nós estamos falando do Pentateuco, é a Gênese. É um livro que
se compõe de 3 partes, né? A primeira parte, o Kardec trata da Gênese, alguns aspectos sobre o universo, a criação, sobre cosmologia, né? Ou seja, formação dos mundos, da criação dos seres animados e inanimados, né? A segunda parte, ele estuda os milagres e explica, à luz da doutrina espírita, os muitos milagres feitos por Jesus. E nos leva a concluir que não existe milagre. O que existem são fenômenos, são eventos que guardam uma relação com a causa. Né? E a terceira parte desse livro, ele traz alguns aspectos muito interessantes que explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, a questão dos pressentimentos e coisas afins. Né? Aqui nós temos, então, as obras básicas. Essa é a referência que nós entendemos que responde a qualquer pergunta relacionada à vida. Qualquer tema que buscarmos entender, nós vamos encontrar aqui. Certo? Muito bem, assim como esse tema que nós estamos organizando para compartilhar com os irmãos e irmãs, que também, em alguns momentos, recorremos a essa literatura. Certo? Muito bem. Outras obras que vamos citar e aqui colocamos no grupo das obras subsidiárias, né? É esse livro, Constelação Familiar, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Né? Esse outro livro, Vida e Sexo, ditado pelo espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse outro livro aqui, SOS Família, também ditado por Joana de Ângeles e outros espíritos, né? Pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Vamos utilizar alguns trechos dessas obras na sequência do nosso estudo. Com isso, nós queremos formular a seguinte pergunta: como estruturar o planejamento e a organização da família, tendo em vista as leis soberanas da vida? E queremos compartilhar aqui uma figura em que situamos o indivíduo, o espírito encarnado, no contexto social. Né? E aqui nós temos o indivíduo inserido dentro do contexto da família, a instituição família, que por sua vez é o tecido que vai compor a sociedade e que vai então estabelecer as condições para o mundo. Né? Observe que o indivíduo, ele se insere aqui dentro desse contexto da família e o espírito imortal, ele precisa entender quais são os seus propósitos, qual é a razão da vida, qual é o sentido da vida, qual é o verdadeiro significado da vida. E nós entendemos, e a partir desse tema nós queremos argumentar, que a família pode contribuir nesse sentido. E que a família é o esteio para poder traduzir todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Entendimento que podemos alcançar através dos princípios doutrinários para poder estabelecer diretrizes seguras para planejarmos e organizarmos a família. Né? Mas se queremos um mundo melhor, não tem como alcançar um mundo melhor se não melhorarmos as condições do indivíduo, se não trabalharmos a questão da educação. E é nesse sentido que vamos argumentar na sequência aqui, para podermos entender a importância da família. E aqui a Joana de Ângeles, nesse livro Constelação, ela vai dizer o seguinte, que a família, sem qualquer dúvida, é bastão seguro para a criatura
resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. O grifo aqui é nosso. Resguardar-se das agressões do mundo exterior. Ora, como o espírito que está reencarnando vai se resguardar das agressões do mundo exterior se nós não tivermos uma família forte, bem orientada por princípios, por valores, não é? É nesse sentido que vamos aqui, na sequência, conduzir os demais argumentos. Então, formulamos a seguinte pergunta: como compreender a instituição família na perspectiva dos laços que antecedem a vida física? Para nós compreendermos a instituição família numa perspectiva espiritual, sabe? Refletir acerca da importância da família nesse contexto aí das vidas sucessivas. O que nós estamos chamando aqui dos laços que antecedem a vida física, né? Na sequência, nós vamos apresentar alguns trechos muito interessantes que vão nos ajudar a entender, né? Porque a família que está organizada aqui no plano físico, ela tem um antecedente, uma orientação que ela traz. O espírito reencarnado traz uma orientação para a sua vida, né? Então, e aí nós queremos entender o seguinte, que a composição da família, de acordo com Emmanuel, né? Nesse livro, esse livro é muito interessante. Esse livro me acompanha junto com a minha esposa e meus filhos, né? Desde sempre, né? É um livro que pode ser utilizado para culto no lar, estudos, enfim. E aqui nesse livro, o Emmanuel diz o seguinte: arraigadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos. Agora, olha só. Porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos. Com qual propósito? Olha só a sequência. Para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, aqui nós temos um antecedente que precisamos levar em consideração. Quando ela diz aqui, aqueles que a compõem, né, é formada de agentes diversos, que nela se reencontram comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos. Ora, analisando esse trecho na perspectiva das vidas sucessivas, nós vamos então entender que nós trazemos uma bagagem espiritual para a qual nós devemos levar em consideração para planejar e organizar a nossa vida, certo? É isso que nós queremos argumentar nesse momento. E mais, qual é a condição espiritual das famílias? Também com Joana. Nós vamos encontrar aqui textos convergentes. Ó. São poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Aqui nós temos qual o propósito? Se apresenta convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Esse é o propósito da vida. É nesse sentido que a família deve se planejar e se organizar, né?
E aqui tem uma pergunta muito interessante que queremos também compartilhar, que está nesse livro, O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, é a questão 175. E a pergunta que foi formulada ao Emmanuel é o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? A pergunta que apresentamos aqui quando abrimos esse bloco é, foi sobre esse aspecto aqui dos antecedentes. Né? E essa pergunta foi formulada a Emmanuel e ele vai responder de forma muito interessante aqui para a nossa reflexão. O colégio familiar tem suas origens sagradas, veja que o grifo é nosso, na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Será que tem dúvida quanto ao que devemos planejar e como nos organizar no contexto da família? Mas a resposta continua. Ele diz aqui o seguinte: que preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Agora, olha só a sequência, também com grifo nosso. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado, olha o termo que ele utiliza aqui, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Olha só o termo que ele utiliza, é muito interessante. O sagrado instituto da família, é nesse sentido que devemos compreender a família, sabe? Entender a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe, enfim, enquanto educador, já trabalhando já numa perspectiva mais ampla, né? Aqueles que se comprometeram e se comprometerão em assumir a condução de filhos, independente da condição e da composição familiar, precisa ter esse entendimento, sabe? Precisa ter essa compreensão. E por isso nós colocamos lá no início a pergunta sobre o entendimento dos temas da vida, porque a doutrina espírita, através, obviamente, do seu estudo sistematizado, né, nos leva a compreender a vida nessa magnitude, sabe? E aqui, para prosseguirmos, vamos com essa pergunta, então, com base nessas reflexões, qual o propósito da família? Qual o propósito da família? Né? E vamos aqui, primeiramente, entender o objetivo do espírito na perspectiva espírita. Nós, espíritas, não podemos ter dúvida acerca dessa questão. Qual é o objetivo nosso? Não é? Vamos aqui trazer uma figura para nos ajudar nessa orientação. E nós temos a evolução do espírito marcada, não é, por diretrizes que devem nos conduzir na construção dos caracteres intelectuais e morais, não é, para alcançar a perfeição moral. Esse é o objetivo, alcançar a perfeição moral. Então, todos nós reencarnamos para aprimorar a nossa condição espiritual, para alcançar a perfeição. E ao longo de nossas vidas sucessivas, das nossas experiências, nós vamos acumulando experiências. Essa linha tracejada aqui mostra isso.
a conquista intelectual, a conquista moral. Observe que a perspectiva está no centro da linha verde que nos conduz à perfeição, né? O que acontece, todavia, é que em algumas circunstâncias, de forma equivocada, o espírito que já tem uma construção nessa perspectiva intelectual não se desenvolve moralmente e ele desvia de rota. Ele desvia o seu trajeto. Obviamente, porque ele tem o seu livre-arbítrio, né? As leis soberanas da vida conferem a ele essa condição. Porém, é preciso entender que essa seta vermelha tracejada, ela tem um fim. Porque esse momento é marcado por uma outra manifestação da lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, que vai nos chamar a atenção, nos mostrar de forma bastante interessante, né, que estamos equivocados e que precisamos empreender uma trajetória de retorno ao caminho que nos conduz ao Pai. Porque é a perfeição moral que nos coloca conectados sistematicamente com Deus. O que acontece é que esse retorno que nos leva a entender a magnitude da vida, entender Deus e suas leis, é marcado por dor, é marcado por expiação, né? Então, o objetivo do Espírito é esse, perfeição moral. E aí eu me pergunto assim, nós, né, o adulto que recebe um espírito reencarnado, qual a participação dele na orientação desse filho para alcançar a perfeição moral? Porque nós sabemos que na primeira e na segunda infância, o espírito reencarnado sofre a influência direta daqueles que estão escalados pela vida para educá-lo. Certo? Qual a orientação que eles estão recebendo? A doutrina espírita esclarece isso com profundidade. Por isso que em nossa escola, em nosso centro, nós temos lá uma cultura de evangelização infantil que vem desde 1954. Hoje nós estamos comemorando 69 anos da casa em que a evangelização infantil tem sido, né, um núcleo de sustentação muito importante para a nossa casa. Desde o bebê que é acolhido na casa, da gestante que já entra dentro do processo da evangelização do bebê, a criança nas mais variadas faixas etárias, da primeira e segunda infância, né, na adolescência, recebendo orientações seguras acerca do propósito da vida. Então, o propósito é esse: evoluir para alcançarmos, portanto, essa meta, esse objetivo, que é a perfeição moral. E os dois vetores que vão determinar essa evolução é a inteligência e a moral. Então, nesse sentido, né, tomando como base esses dois vetores da inteligência e da moral, da ética, né, que conduz à formação do caráter, nós temos, então, que entender o processo da educação. Então, a educação na perspectiva ética e moral, não só na perspectiva científica da escola convencional, mas, sobretudo, a educação da alma. E o Emmanuel nos ajuda num entendimento aqui muito interessante nesse sentido, que ele vai dizer o seguinte, que o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. O sentimento e a sabedoria. Nós precisamos, então, moldar o nosso sentimento a partir do conhecimento intelectual. Passamos a entender a vida, saber o que é certo e o que é errado, né? E ele vai dizer o seguinte, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, para nós refletirmos.
e também para podermos tornar esse argumento, né, mais robusto, vejam bem a questão 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Pergunta que Kardec formulou aos espíritos superiores. Eles respondem o seguinte: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, na figura, nós vimos lá o seguinte: tem a construção intelectual, e ali tem um desvio de rota na linha tracejada, que é a construção intelectual sem desenvolver a questão moral. Porém, isso tem um ônus para o espírito, que nós vemos lá, que é a dor, o sofrimento. E na questão 780A, ele formula a seguinte pergunta aos espíritos: como pode o progresso intelectual, né, aquele vetor que nós colocamos na horizontal, engendrar o progresso moral? E olha só a resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, o vetor inteligência é essencial, é independente, inclusive. Mas cabe a ele, quando o indivíduo desenvolve, compreender o bem e o mal, o certo e o errado, porque ele passa a ter uma capacidade de discernimento, utilizando, portanto, das faculdades que o Pai, que Deus nos conferiu a cada um de nós, que é dilatando as possibilidades da razão. Não é? Muito bem. Uma pergunta aqui, então, para nós avançarmos. Qual o objetivo da família na perspectiva espírita? Considerando o objetivo do espírito, o que aqui alinhamos, qual o objetivo da família na perspectiva espírita? Vamos fazer aqui algumas reflexões também, né? E o Kardec também vai nos ajudar nesse sentido, porque ele formula uma pergunta aos espíritos superiores, que é essa aqui, ó, questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, o aumento do egoísmo. Né? Então, aqui nós vamos ter o egoísmo aumentando em sua intensidade se nós alcançarmos essa condição do relaxamento dos laços de família. Logo, cabe a nós tomar consciência acerca da importância da família, como destacamos no início, né? Para podermos apresentar programas estruturados a partir de um planejamento bem seguro, de alguma organização, para alcançar os objetivos do espírito, que é a perfeição moral. Né? E o planejamento familiar, então, eu trouxe aqui um outro gráfico só para nós podermos conversar sobre. Ele apresenta aqui, na horizontal, o tempo. Aqui o tempo não se restringe apenas a uma reencarnação, mas vamos enquadrar numa reencarnação. As vidas sucessivas, elas trazem sempre oportunidades para nós podermos crescer espiritualmente, para nós podermos nos aprimorar espiritualmente. Né? E na vertical nós temos o desenvolvimento. Né? Qual que é a ideia, então? Que à medida que avançarmos, né, buscando, então, estabelecer objetivos e metas para a nossa vida, e objetivos e metas, né, orientados por princípios espirituais, é que nós estamos querendo trazer a questão. Né? Nós queremos fazer a reflexão nesse sentido. Né? E aí nós temos que o resultado que almejamos, seja para o espírito imortal, o indivíduo, seja para o conjunto da família, o resultado depende de objetivos e metas. Nós vamos ter propósitos, sabe?
E alinhar esses objetivos e essas metas sempre buscando fazê-los em consonância com as leis soberanas da vida. Né? E aqui nós vamos ter, então, o resultado qual é? Perfeição moral. Esse é o propósito. Esse é o sentido da vida. Essa é a essência. E a perfeição moral, nós podemos aqui reunir no amor. Né? Buscando nos orientar nos ensinamentos de nosso Senhor, do grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é nesse sentido que vamos alcançar um patamar superior em nossa vida. Nós vamos sempre buscar em nossa vida esses objetivos que nos colocam num patamar superior. Sair da mediocridade, sabe? Não obstante a dor e o sofrimento. Como Emmanuel disse, e a própria Joana, nos trechos que já refletimos, a dor, o sofrimento é a bênção para podermos refletir acerca disso aqui que nós estamos refletindo. Para tomarmos consciência acerca do que é real, o que é essencial, sabe, para nós espíritos. Então, queremos aqui compartilhar uma reflexão com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é essa aqui. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós estamos aqui compartilhando esse trecho para mostrar o seguinte: a família precisa estar unida. Não obstante as individualidades, o que é natural, sabe? As preferências individuais, os conflitos que podem advir daí, porque você pode ter preferência diferente do outro, mas é preciso ter sabedoria para, através do diálogo, da humildade, que são expressões do amor, não é? Fazer uma construção, a construção do consenso. Construir um planejamento, né, que possa orientar todos os componentes da família para alcançar esses objetivos que apresentamos aqui. Nosso Senhor já nos advertiu. Conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ora, se não tiver essa disposição íntima para dialogar, né? E nesse sentido é preciso ter humildade para compreender o semelhante, ser indulgente, né? É o exercício da caridade no contexto da família. Será arruinado. É o empreendimento que pode ser fracassado, sabe? Então, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não se subsistirá. É nesse sentido que queremos trazer esse trecho aqui e entender o espírito da letra, sabe? E aqui, o Divaldo, né, com a sua psicografia, traz um texto da Joana no livro SOS Família. E o trecho é o seguinte: a família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. No mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. É um texto que eu achei muito interessante, né? Eu já tive a oportunidade de estudar esse livro aqui em casa, né? Com a esposa e com os filhos, né? Fazendo culto no lar. Mas é um trecho fantástico. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas. Por isso, aquilo que nós estávamos argumentando há pouco, né? É preciso fazer aquele esforço íntimo para superar.
superar o egoísmo, o orgulho, né? E procurar como objetivo, como meta, alcançar o altruísmo, a humildade, para a partir do diálogo buscar o entendimento e alinhar objetivos que possam ser comuns, não obstante, como eu disse, aqueles que vão atender especificamente a cada membro, né? E no que tange à organização da família, né, nós queremos fazer aqui algumas considerações. Por quê? Quando se planeja, o planejamento da família, a gente pode resumir da seguinte forma: qual o objetivo da família? Né? Alcançar a perfeição moral, destacamos aqui. É criar condições para que os membros, aqueles que compõem o instituto sagrado da família, como diz a Joana, né, alcance a perfeição moral. Agora, esse é o objetivo, isso é meta, isso é planejamento. Eu preciso tomar consciência disso. Sobretudo levando em consideração os antecedentes que trabalhamos aqui, sobretudo a pergunta 175 do livro Consolador, com Emmanuel. Né? Então, como alcançar esses objetivos e metas? Quando se fala em planejamento, eu estou falando em como. E o como nos leva a recursos, né, a meios, né, a orientações, a princípios, enfim. E aqui queremos compartilhar o seguinte: diretriz, doutrina espírita. Nós estamos falando aqui do planejamento, da organização da família da perspectiva espírita. E para tomar isso como diretriz, eu preciso ter como pauta o estudo sistematizado, para entender os princípios doutrinários e poder, então, conhecer com mais intimidade os conhecimentos, né? Os ensinamentos de Nosso Senhor. A doutrina espírita, então, ela nos oferece os recursos e os meios. Então, organizar é nesse sentido. É organizar, é pavimentar o caminho. Como eu vou alcançar meus objetivos? Né? É estruturar a vida, abrir uma agenda, sabe? Instituir uma agenda para a família, envolvendo todos os componentes. Uma agenda que contempla aí participar de palestras dentro da casa espírita, né? Ou então virtual. A nossa casa oferece palestra virtual, como essa que nós estamos gravando, vai ser liberada no dia 23. Lives, né? Nós temos uma live todo final do mês, que é promovida pelo nosso irmão Aderlande, que abre perspectiva para nosso entendimento acerca da vida. Certo? O estudo sistematizado. Né? Em nossa casa, nós temos estudo do Livro dos Espíritos, o estudo do Evangelho, de forma sistematizada. E também podemos desenvolver em casa, sabe? Mas precisamos colocar como pauta o trabalho fraterno. Na casa espírita, nós desenvolvemos modelos nesse sentido. Temos vários trabalhos que se enquadram nesse quesito aqui de recursos e meios de trabalho fraterno. O trabalho do passe, a orientação espiritual, né? A atuação como evangelizador, como evangelizadora, campanha do quilo, distribuição de cestas, enfim. Nós temos vários trabalhos fraternos, mas não é só na casa espírita, no lar sobretudo, porque o trabalho fraterno é aquele que nos orienta a buscar como inspiração os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, entender a caridade com profundidade, entender o outro com um olhar de indulgência, agir com benevolência, né? Perdoar as ofensas. O culto no lar é outro recurso fantástico
que devemos colocar como pauta e buscar, então, através do culto no lar, ampliar essas possibilidades para entender a vida. A leitura salutar, enfim, são recursos e meios. Eu destaquei alguns aqui, mas nós podemos alinhar outros tantos, né? Mas essa referência que nós temos aqui pode nos dar uma pista, né? Uma referência de como devemos estruturar nossa agenda para organizar a família na perspectiva espírita, atendendo aos propósitos espirituais, né? Se temos como objetivo a perfeição moral, os recursos e meios devem ser organizados nesse sentido, para podermos então ter como roteiro para a vida a evangelização. E é nesse sentido que precisamos entender a vida, né? Por que devemos empreender essas ações, tanto de planejamento como de organização? Nós precisamos entender que a família é base fundamental para a vida, né? E compartilhando aqui um trecho da Joana de Ângeles, nesse livro Constelação Familiar, nós vamos ter o seguinte, ela vai dizer o seguinte, que a família é base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Lembra da figura que nós apresentamos? O indivíduo, o espírito imortal, família, sociedade e mundo. Ela está dizendo o seguinte, que a família é base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Argumenta aqui a benfeitora espiritual. E nesse sentido, nós queremos aqui compartilhar essa figura para mostrar o seguinte, que nós vamos ter uma seta, a seta que nos direciona em nossa vida. E aqui nós estamos colocando aqui cônjuge e filhos, né? E o grande esforço é de integração e interação. Mas para isso é preciso, então, nós compreendermos uns aos outros, agir de forma caridosa, sermos benevolentes, indulgentes, que é entender o outro a partir do perfil, do comportamento, de como o outro age. E nesse sentido, a interação, porque nós estamos falando de um ambiente comum, essa interação é inevitável para que possa alcançar integração de objetivos, ter objetivos comuns. Embora, como eu disse, os objetivos de ordem individual de cada um. Porque reino que divide não subsiste. Então, esses, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui já compartilhamos no trecho, né? Então, é preciso fazer esse esforço. E para alcançar isso aqui, nós precisamos ter humildade. Vencer o egoísmo, vencer o orgulho. Desenvolvermos o altruísmo e a humildade, para podermos, a partir do diálogo, que é o elemento fundamental, promover a construção. Por isso aqui estamos destacando a humildade para alcançar resultado comum. Qual é esse resultado comum? A perfeição moral. Não é entrar no mérito do planejamento de carreira das pessoas. Não é isso. Ah, não, você tem que ser isso. Não. A questão aqui é perfeição moral, que é um objetivo estabelecido por Deus, nosso Pai, para todos nós. As leis soberanas da vida nos orientam nesse sentido, a todos, sem exceção. Quando cometemos algum desvio, como destacamos da figura há pouco, né, apresentada, nós precisamos refletir, mas vamos refletir debaixo da dor, do sofrimento, para voltarmos, então,
a nossa orientação, submetidos à vontade de Deus. Por isso o resultado comum tem que ser nesse sentido. Ah, mas eu vou exercer essa profissão, você vai exercer. Não tem problema, a questão toda é o seguinte, nós estamos falando aqui da perfeição moral. Esse é o resultado comum, que deve envolver cônjuges e educadores, independentemente da composição familiar e da sua constituição, daqueles que assumem a responsabilidade de educar. É preciso, então, ter essa interação e essa integração dentro do contexto familiar, né? Por quê? Como eu disse, o resultado é a perfeição moral. E aqui não existe impedimento para estabelecer um objetivo comum nesse sentido, porque a lei de Deus se aplica a todos nós. Nós podemos não querer, mas aí é uma questão de cada um, de rebeldia e tal, que vai ter que reparar depois, vai ter que refletir depois. Mas a perfeição moral é um objetivo comum para todos nós e, portanto, um resultado comum que devemos buscar, né? Uma outra reflexão com o nosso Senhor, ele vai dizer o seguinte, né? Onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Confiar em nosso Senhor, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos planejar, organizar a nossa vida. O que nós estamos querendo aqui, já caminhando já para o final, é o seguinte, nós vamos ter uma agenda. Sabe? Um planejamento familiar nessa perspectiva espiritual. Não é só no planejamento de carreira, né? De construção de bens. Não. Isso é importante? É. Mas nós não podemos colocar isso como objetivo final. Isso é recurso. Isso é meio para alcançarmos o que? A perfeição moral. Esse é o objetivo do espírito imortal e o objetivo da família. Então, o planejamento e a organização tem que ser nesse sentido. E, em ocorrendo, olha só, nós estaremos com o nosso Senhor acolhendo-nos em nossos projetos. É preciso confiar, né? E aqui nesse trecho, é um trecho muito interessante, que a Joana de Ângeles, né, vai dizer o seguinte, que a família é a instituição divina com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Isso está na Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? É uma visão espírita da família, mas tem como fonte a Joana de Ângeles, sabe? Que trabalha esses aspectos de forma muito interessante, né? Nos seus livros. Então, olha só. Família é instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física. Mostramos isso no início, estamos concluindo nosso estudo. Por isso, o planejamento e a organização precisa levar em consideração esses antecedentes. E ela vai dizer, e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. É o que argumentamos aqui nesse estudo. E ela acrescenta que o nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Então, nosso coração tem que ser de todos. Nós precisamos desenvolver esse perfil de gostar de todos, de amar a todos incondicionalmente. Desenvolver esse espírito de tolerância, de indulgência, de paciência, né? De compreensão para com o próximo, né? E não exigir do outro aquilo que o outro não pode nos oferecer. Nós vamos exigir de nós. A indulgência é um termo muito interessante que não deve nos orientar nesse sentido, aceitar o próximo como ele é. Ah, mas eu quero que o próximo mude. Não, aí é outra coisa. Aí eu acho que né, a meu ver, talvez, né, uma manifestação um pouco de arrogância,
né? Porque cada um vai tomar consciência acerca do verdadeiro sentido da vida a partir das suas próprias experiências. Mas nós, enquanto pais, avós, tios ou parentes, alguém que guarda a relação com algum educando, precisamos abrir o olho. Porque a nossa missão é também orientar esse educando de forma segura. E aí precisamos refletir como estamos agindo na vida. Qual comportamento tem caracterizado a minha conduta? Né? Porque a nossa trajetória, a nossa trilha deixa marcas. E muitas vezes nós estamos deixando marcas que não são boas para aqueles que nos observam. E é por isso que precisamos, então, entender a importância de se refletir acerca da vida para entender o seu verdadeiro significado, o sentido existencial da vida, que é amar. Para entendermos que a nossa posição, né, dentro do contexto da família, é uma posição de uma responsabilidade muito grande. Né? E ainda com a Joana de Anjos, né, que nós estamos compartilhando alguns trechos dos livros, ela nos traz aqui uma reflexão muito interessante no livro SOS Família, né? Que ela vai dizer o seguinte, que a vida em família é a oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou maltratada. Com muita propriedade e irretoquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei. Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. A reencarnação tem um propósito: evoluirmos, progredirmos, alcançarmos a perfeição moral. Esse é o objetivo nosso. É o objetivo nosso na vida, em qualquer contexto. Nós estamos aqui relacionando, né, o planejamento e a organização, né, no contexto familiar. Mas é preciso compreender que no exercício profissional, no exercício do dia a dia, na lida do dia a dia, eu preciso ter isso em mente. E a perfeição moral é o que nós apresentamos da figura no início. Sabe? Que é utilizar do nosso conhecimento, da construção dos caracteres intelectuais para desenvolvermos o nosso caráter, aspecto moral e ético. E nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido, por transitarmos aí dentro da instituição família. E ela acrescenta aqui, e a doutrina espírita estabelece com segurança, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade não há salvação. Então, o princípio que deve nos orientar é a caridade. Em qualquer contexto da vida. Nós estamos aqui trabalhando dentro do contexto da instituição família. Mas em qualquer segmento da nossa vida, na sociedade, na nossa relação, nós precisamos desenvolver, né, esse entendimento e nos orientar a partir da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Certo? E caridade, de acordo com os espíritos, respondendo uma questão formulada por Kardec, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Já citamos aqui. Estamos encaminhando assim o nosso estudo para o final e queremos só compartilhar essa última parte aqui, ó, também do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Essa é a resposta. A nossa vida, orientada pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, tem uma outra repercussão. O resultado que colhemos aqui é da paz, do equilíbrio, da serenidade, mas nós precisamos nos esforçar para nos submeter aos ensinamentos dele, de nosso Senhor. Amar a todos indistintamente, sabe?
a ponto que ele, nosso Senhor, nos orienta, né? Amar os vossos inimigos, certo? Então, isso é de uma grandeza muito, assim, isso é importante a gente compreender esses ensinamentos. E o estudo sistematizado da doutrina espírita, voltando aqui ao primeiro slide, ele traz essa compreensão e essa condição, né, para podermos tomar como referência para o planejamento e a organização do Instituto Família, não só os princípios doutrinários, mas as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, então, nós concluímos o nosso estudo, né, essas reflexões. Agradecemos a atenção de todos e todas que compartilharam conosco essas reflexões aqui, né, desenvolvidas. Oportunidade que agradecemos nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual. Divino Mestre Jesus, queremos neste momento manifestar a nossa gratidão pelo amparo espiritual que recebemos, para mais essa oportunidade que tivemos de refletir acerca do tema proposto para o estudo, mas acima de tudo, Senhor, podermos compartilhar dessas reflexões com os nossos irmãos de ideal. E que o vosso coração magnânimo nos acolha sempre, Senhor, assim seja.